O governo da Venezuela fechou a fronteira do país com o Brasil. A passagem entre os dois países fica na cidade de Pacaraima, em Roraima. O fechamento ocorreu de maneira unilateral, mas pacífica pela Venezuela. Pessoas do país vizinho continuam se deslocando ao Brasil, porém por rotas afastadas da rodovia federal. Em nota, a Polícia Militar de Roraima informou que as movimentações na cidade de Pacaraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela, seguem dentro da normalidade, com registro de leve redução no fluxo migratório de entrada no Brasil, mas sem alterações significativas. A Venezuela também fechou fronteira com a Colômbia. Dois países que não estão lá assim tão apoiando a Venezuela, apesar de que o Brasil mandou a embaixadora para representar o Estado na posse lá do Nicolás Maduro. Jess Peixoto. Não, então, tristemente, nosso país enviou lá a presente embaixadora lá de Caracas, da nossa embaixada, para esse teatro do absurdo, que é a posse do ditador Nicolás Maduro, nessa mais forte empreitada dele contra a democracia que ele matou na Venezuela. E isso é um episódio muito triste na nossa história. Por quê? Tem gente que vai falar assim, olha, a gente enviou porque é protocolar, mas a partir do momento que dentro do protocolo outros países não enviaram e ainda vão ter canal aberto com a Venezuela da mesma forma, e nós mandamos, mesmo com todas as críticas, com todas as palavras que o governo Maduro tem deferido contra a nossa nação, de fato nós estamos participando desse teatrinho e legitimando um governo assassino, sanguinário e que muito envergonha a América Latina. E este caso é muito característico nós notarmos por que as fronteiras foram fechadas com Colômbia e com o Brasil. Porque nenhum desses dois países está reconhecendo a vitória, de fato, de Nicolás Maduro, e nem no nosso caso, nem da oposição, mas eles fecham porque o fluxo migratório, ou seja, a quantidade de pessoas que saem da Venezuela buscando uma vida melhor, buscando viver num espaço melhor, ocorre principalmente por esses locais. Vale mencionar que a Venezuela hoje, Koba, ela é o país com uma taxa de imigração maior até do que cenários com guerra, como, por exemplo, a Ucrânia. E isso é fruto de uma política descabida, de uma maldade sem limites e da morte da democracia que o Chávez e o Maduro imputaram dentro da Venezuela. Concorda, Rafael Macris? Com certeza, e é triste observar, né, que por mais que tudo isso esteja sendo feito dentro da Venezuela, um ditador fechar fronteiras chega a ser horripilante, né? Impedir que pessoas saiam do país por conta de um regime assassino, um regime que propaga pobreza, que só traz benesses pro ditador e para os seus amigos, enquanto a população majoritária do país acaba sofrendo dia após dia, com dificuldade até de comprar alimento para sustentar as suas próprias casas. A gente ter duas fronteiras importantes, como é o caso a fronteira Venezuela-Roraima e o caso também da fronteira com a Colômbia, terem suas fronteiras fechadas, para mim é um teste que daqui a pouco o Maduro, além de estar à frente de um regime ditatorial que merece toda a repulsa do mundo, ele já está chegando ao ponto de não deixar mais os venezuelanos fugirem desse regime, saírem desse regime, e isso é algo que é extremamente asqueroso, e ao momento em que o Brasil, mesmo colocando os seus poréns com relação à eleição que aconteceu lá, envia uma representante para a posse do Maduro, ao momento em que o Brasil e o seu representante maior, na figura do presidente da República, não questiona de fato as eleições ilegítimas que aconteceram lá, para mim está passando a mão na cabeça de um regime ditatorial, de um regime sanguinário, de um regime que praticamente está prendendo a sua população dentro do país ao fato que fecha as suas fronteiras. Ô Acácio, e o assunto Venezuela, Nicolás Maduro, está se tornando um fardo pesado para o presidente Lula aqui, né? Lembrando que tem eleições daqui 2 anos e este é um assunto que gera impopularidade. É um assunto que gera impopularidade por conta do aspecto humanitário, antes de tudo, né? Hoje, mais ou menos 50% da população venezuelana está num fluxo migratório mundo afora. Um país onde quase metade da população o abandonou. Obviamente, nós temos problemas naquele país.
sem nenhuma negativa. E a gente já discutiu aqui, mas é importante lembrar, o governo Lula tem um papel dúbio em relação à Venezuela. Num primeiro momento, especialmente antes das eleições, nós não víamos críticas do governo em relação a Maduro. Depois das eleições, ficou muito difícil defender qualquer tipo de postura do Maduro, mas o governo sempre se manteve um pouco distante desta confusão. Por quê? Se nós precisarmos, quando eu digo nós, o mundo precisar negociar uma saída para a Venezuela, o interlocutor seria o presidente Lula. Mas, diante da postura dele do governo federal nos últimos tempos, ele já não tem mais legitimidade perante o Maduro. Legitimidade acho que é muito forte. Ele não tem a confiança do Maduro a ponto de intermediar essas conversas. Mas, e nós já discutimos aqui também em outras oportunidades, não o presidente, mas o PT, vários membros do PT fizeram gestos em relação ao Maduro. Então ele fica entre a cruz e a espada. Eu não posso elogiar por razões óbvias, porque é um ditador e tem inúmeros problemas humanitários, mas há pessoas dentro do meu partido que são entusiastas dele. Então ele fica nesse papel de biruta de aeroporto. Fato é que a grande discussão que a gente tem é achar uma solução para a Venezuela. A única solução é a retirada do Maduro e nós estamos muito longe disso. Então nós, durante os próximos anos, infelizmente, vamos conviver com esse fluxo de pessoas. Ontem, no Jornal da Jovem Pan, nós conversamos com o senador Irã, que é de Roraima. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de pessoas em Boa Vista, capital de Roraima, dobrou nos últimos 3 anos, dada a quantidade de venezuelanos que atravessaram a fronteira do Brasil. Então, antes nós tínhamos 500 mil pessoas, hoje nós temos 1 milhão de pessoas numa única cidade, para que se entenda a dimensão deste problema, repito, que está muito longe da sua solução. Raquel, a gente vê essas pessoas que saem da Venezuela em busca do mínimo para a sobrevivência, lá dobrando a população na cidade que o Acaso falou, lá em Boa Vista, mas as pessoas chegam inclusive aqui no estado de São Paulo. No interior de São Paulo a gente tem diversos venezuelanos refugiados, né, que estão aqui tentando a vida e numa situação de miséria em que a população brasileira enxerga os malfeitos do Nicolás Maduro. Se essa pessoa atravessou esse tanto de distância aqui, milhares de quilômetros, para estar aqui pedindo ajuda, pedindo comida, pedindo uma oportunidade de emprego, um copo de água, às vezes, significa que o negócio lá tá feio mesmo, né? Raquel Galinatti. Koba, o que a gente percebe é que o Nicolás Maduro, ele é o exemplo da mais pura escória de alguém estar num poder, inclusive, narcotraficante, já procurado pelos Estados Unidos. Ele não pode sair da Venezuela, por exemplo, ele está já com mandado de prisão por envolvimento ao narcotráfico, e ali ele perpetrar todas as suas atrocidades em relação ao povo venezuelano. Nós estamos falando de mais de 7 milhões de pessoas que tiveram que fugir do seu próprio país para fugir das atrocidades, das perseguições políticas, de toda a crueldade perpetrada para a manutenção do seu poder ali na Venezuela. A miserabilidade que as pessoas se encontram lá. E o que eu digo é, no mínimo, constrangedor, para não dizer vexatório, o Brasil estar nesse papel insonso. Dar, no mínimo, palco para a pataquada que foi a posse fraudulenta do Nicolás Maduro. A gente está falando em líderes de grande peso, que são seus pseudos aliados, como China e Rússia, que sequer mandaram alguém para a posse do alto escalão, né? A gente não teve ninguém do alto escalão da China ou da Rússia para presenciar essa pataquada fraudulenta, roubada que foi aqui no nosso país vizinho. Então a gente precisa dissociar o que é ideologia e o que é defesa real de direitos humanos, de preservação da democracia. A gente não pode tendenciar escolhas individuais com propósitos, principalmente quando a gente está falando num país todo importante na América do Sul, que é o Brasil. Então é uma situação desafiadora para todos aqueles que estão aqui no Brasil, para instituições democráticas e diplomáticas. Eu vejo assim, qual é o papel
papel de uma instituição diplomática ali ter que representar o próprio país numa farsa, numa pataquada internacional? Olha, Koba, eu acho que nossa audiência vai cair um pouco agora, porque não vai ter quebra-pau. Eu vou concordar com todo mundo. Tá vendo como você tá se convertendo, Pacheco? Eu não tô me convertendo. Tá se convertendo, você está andando muito sensato. Com a gente. Tá. Isso que acontece na Venezuela é uma barbaridade. Eu, infelizmente, nunca pisei em Cuba. Gostaria muito de conhecer. Dizem meus amigos que é um país maravilhoso, mas eu não piso em ditadura. Pra turista, né? Pro cubano deve ser horrível. Não tô nem entrando nesse mérito. Mas eu, como turista, nunca pisei em Cuba, porque eu não piso em ditaduras. E a Venezuela é uma ditadura. Como bem falou a Cássio Miranda, o governo brasileiro tinha, antes da eleição, uma postura mais leniente. Depois dessa eleição, o governo pediu as atas. O Maduro não entregou as atas. Tá nessa de que vai, não vai. Aí o governo, que é incorporado pela figura do presidente Lula, não. Então, nós não reconhecemos a eleição, mas também não deslegitimamos a eleição. É uma postura que é em cima do muro. Quer dizer, o governo do Lula agora virou o PSDB, tucano, em cima do muro. Então, isso para mim é uma barbaridade. Mandaram a embaixadora lá, iam mandar o nosso chanceler, talvez, né? Em outros tempos, o próprio presidente Lula teria ido prestigiar a posse, né? Líderes sul-americanos, quando são eleitos, normalmente o presidente do Brasil, que é a maior potência da América do Sul, prestigia a posse. Nem se cogitou do presidente Lula isso, é um avanço. Não se cogitou de mandar o embaixador e houve essa dúvida ou não de mandar a chanceler. Há questões econômicas envolvidas aí. Mas, como bem pontuou também a Raquel Galinatti, outros países que têm relações econômicas importantes com a Venezuela não mandaram representantes. Então, era dispensável que o Brasil não participasse dessa pantomima, dessa farsa, dessa coisa ridícula. O fim do Maduro não vai ser bonito. Não vai ser bonito. Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, esses ditadores, normalmente eles não têm um fim bonito, né? O Brasil é uma experiência curiosa. O Brasil viveu 30 anos numa ditadura militar, de 64 a 85, 21 anos numa ditadura militar, mas olha que até o golpista brasileiro teve um pouco de cabeça. Não houve um ditador, né? Foram 5 ditadores. É uma ditadura com alternância de poder, né? Ditadura com alternância de poder. Porque essa personalização, né, recai. E tivemos o Chávez, temos agora o Maduro. Em Cuba, tivemos o Fidel. O Fidel ficou no governo, governando ali quantos anos? É uma barbárie que salta aos olhos, né? Essa questão da Venezuela e o Brasil, como líder, como potência da América do Sul, tem sim que se posicionar de maneira mais efetiva e, inclusive, acho eu que, se for o caso, sancionar os boicotes que os Estados Unidos têm promovido àquele país. Outra coisa, só para finalizar, muito rapidamente, questão dos refugiados. O Brasil também e o governo Lula estão pecando demais nessa questão dos refugiados. O Brasil sempre teve uma característica, o Brasil, que inclusive inaugurou a ONU, né? A ONU foi inaugurada pelo Oswaldo Aranha, por isso que o Brasil é o primeiro país a discursar nas reuniões da ONU. O Brasil sempre teve essa característica de acolher refugiados. E agora o governo do Lula, um governo que se diz progressista, está fechando as portas e as fronteiras do país para refugiados do Oriente Médio, para refugiados da América do Sul. Isso é uma barbaridade e tem que mudar imediatamente. O Ministério da Justiça, Ricardo Lewandowski, querido ministro, que eu admiro muito,
como juiz que eu conheci no Tribunal de Alçada Criminal aqui de São Paulo, depois no Supremo e agora ministro da Justiça. O seu ministério, ministro Lewandowski, está errando muito. Secretaria Nacional de Justiça está cometendo um crime. Era isso que eu queria dizer. Pediu, Acácio. Duas coisas rápidas, né? O Pacheco criticando o Lula, falta só uma Cris elogiar o Boulos hoje para o programa ficar bem confuso, né? Mas vamos lá. Essa questão do fechamento das fronteiras pelo Maduro é exatamente nesse sentido, porque já há uma ebulição interna na Venezuela e as pessoas saem, os líderes desse movimento estão deixando a Venezuela exatamente para se estruturarem do lado de fora e eventualmente regressarem numa oposição mais contundente ao Maduro. Então ele não tem permitido, aliás, que essas pessoas saiam exatamente para isso, para que ele mantenha o controle sobre elas e elas não criem uma estrutura de oposição do lado de fora. Porque sempre que a gente vê que um regime cai, ele cai através daqueles exilados que vão do lado de fora reestruturando o seu viés político e adentram ao país com apoio, com força de outras pessoas. O Maduro já detectou esse movimento e falou, olha, vou fechar a fronteira e daqui para frente ninguém sai. Olha só, Macris, quem esteve na posse do Maduro? Cuba e Nicarágua, pelos seus presidentes ditadores, né? Ditadores. Rússia, China, Bolívia, Honduras, México, Colômbia e Brasil. São esses. Olha com quem o Brasil está se juntando para ir lá à posse do Maduro. Olha quem não esteve: Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana, Uruguai, aqui na América Latina, por exemplo, quase todos, né? Além dos Estados Unidos, é claro, e muitos outros países que são democracias mundo afora. Eu queria fazer um ponto muito interessante nisso em relação ao que você coloca, Cuba, que é a simbologia, né? Recentemente, nós ficamos muito felizes aí com a vitória da Fernanda Torres por um filme que fala sobre um momento que é a ditadura militar no Brasil, Ainda Estou Aqui, que trata da história de um homem que foi sequestrado por um regime ditatorial que o tirou de sua família, que cerceou a sua vida e que causou um dano, assim, enorme à estrutura e à vivência da Eunice Paiva, que era sua esposa, e seus filhos. Esse é o filme que nós estamos celebrando. Vimos o presidente Lula falar sobre ele, falar da importância da memória. Quando a gente olha para o caso da Venezuela, eu comparei, e o Pepe Monteiro, nosso amigo, ficou extremamente bravo com essa minha comparação, porque ele disse que não é igual o que está acontecendo na Venezuela. Mas eu vou te dizer, é igual sim. Porque no final das contas, nós estamos vendo, em pleno século XXI, uma democracia ser sequestrada, com muito mais avanços sociais, com muito mais avanço da própria lógica dos direitos humanos pelo mundo e mais. Já são mais, segundo o levantamento de uma ONG, que é o Foro, já são mais de 18 mil pessoas que foram presos políticos e hoje são mais de 2 mil nesse momento. Tem histórias como a do Correia, que é o líder de uma ONG, Espaço Público, que foi sequestrado à luz do dia, nunca voltou para sua família. Henrico Marques, um nome da oposição, encapuzado e sequestrado. Então, para um país que quer celebrar a figura histórica e que deve ser celebrada do Rubens Paiva, que era um defensor da liberdade, quando nós olhamos para isso e vemos lá a nossa embaixadora, a representação do Brasil, aplaudindo um assassino, um sanguinário, fazendo parte desse teatro do absurdo, nós nos colocamos do lado do autoritarismo. Nós envergonhamos a nossa história e nós mostramos que com os outros nós nos importamos tanto. Um ótimo exemplo do Chile, que tem um presidente declaradamente de esquerda, mas que assume e que diz publicamente: é uma ditadura e não serei conivente com ela. Queríamos essa postura do Brasil. E aqui a gente... Querida, não queira conhecer o que é o PT, viu? Porque ali a coisa é complicada. O presidente Lula fica se equilibrando, fica pisando em ovos. É claro, ele como presidente, eu não estou aqui passando pano, não. Ele como presidente tinha que apontar sua autoridade e fazer e acontecer. Mas dentro do partido dele, não o meu, a coisa é complicada, existem várias vertentes, existe gente que apoia mesmo esse governo facínora da Venezuela, e o que você colocou com muita propriedade. Esses desaparecimentos, esse tipo de coisa. O Brasil, o Brasil tá em êxtase com esse filme, né? Eu Ainda Estou Aqui. Eu assisti semana passada com a minha filha e achei muito importante. Minha filha tem 25 anos. E é muito triste, o Pacheco. Ela não sabia disso tudo que tinha acontecido aqui. A gente vê, por exemplo, como você colocou setores do PT
defendendo o regime do Maduro lá e, por outro lado, criticando aquele regime que a gente teve aqui no Brasil de ditatorial, de 64. Só pano pro outro. Não, é completamente os coerente. Pesos e as medidas. É completamente coerente. E outra coisa que a Jess colocou muito bem, a gente saber dividir bem a questão entre você falar uma coisa e o gesto e a ação que você toma. Claro. Não adianta a gente ter o Brasil colocando os seus líderes, dizendo que não reconhecem, pedindo as atas das eleições na Venezuela, criticando o processo eleitoral lá, se a gente envia um representante para acompanhar a posse. É praticamente a chancela de que o Brasil reconhece o governo da Venezuela, que é totalmente ilegítimo perante aos olhos do mundo. Como a gente pode, com a importância que a gente tem aqui do Brasil, o tamanho do nosso território, a potência econômica que a gente a representatividade que a gente tem não só aqui na América do Sul como no mundo, não dizer que nós estamos com os nossos vizinhos enfrentando uma ditadura sanguinária. Isso é horrível por parte do nosso governo, e eu fico muito feliz de ver você aqui, apesar de que 99% das vezes ver você defendendo o PT, defendendo o Lula, defendendo o MST, colocar uma crítica perante a isso que aconteceu, Pacheco. Você tá de parabéns esse cara. Olha aqui. só, rapaz, quem diria? Começando o ano. Começando o ano com parabéns do Macris. Não vai se acostumar, hein? Não, agora eu vou querer sempre. Vai ser realmente, como eu disse, um ano marcante, emocionante, feliz. Mas você tem toda a razão, Macris. É aquela história, né? O cara é um desgraçado, mas é meu amigo. Pô, isso aí não pode. Não pode, né? Não dá. E uma memória que aí é diretamente uma situação que o presidente Lula errou. No começo do ano passado, de 2024, ele foi falar sobre a situação da Marina Corina Machado. Para quem não sabe, a líder da oposição na Venezuela foi impedida de competir nessas eleições por uma decisão ali instrumentalizada em relação à eleição. A Venezuela não é uma ditadura há um ano, ela é ditadura há muito tempo. E por muito tempo, o Lula e várias figuras dentro do PT foram lenientes em relação a isso, embora, felizmente, como nós vemos recentemente ao se solicitar as atas, exista uma mudança de paradigma. Mas o presidente Lula, à época, ele comparou a situação da Marina Corina Machado com a dele. Ele falou, eu fui impedido de concorrer e tem que parar de ficar chorando. Indica outro candidato. Então, olhem a diferença da comparação aqui. Nesse caso, basicamente ele dizendo que a pessoa que foi impedida ilegalmente, uma pessoa que foi sequestrada recentemente por esse governo do Nicolás Maduro, ela devia parar de ficar chorando. Então, existe um grau de leniência e de não respeito a figura de uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que está defendendo a sua liberdade, a liberdade de seus compatriotas, que não deixou a Venezuela, mesmo podendo deixar. Vale lembrar que o Edmundo Gonzalez, o presidente eleito, está fazendo realmente um trabalho mais diplomático, ele que é um embaixador aposentado em vários lugares do mundo, como Espanha e Argentina. A Marina Corina Machado permaneceu lá. E essa foi uma frase que, em retrospectiva, envelheceu muito mal do presidente Lula. Porque não é sobre ficar chorando, é sobre viver num governo ditatorial. Tem que saber o seguinte, se aquela mudança da postura do presidente Lula, ela foi por convicção, de repente caíram as escamas de seus olhos e ele enxergou a fraude, a ditadura que existe na Venezuela, ou se foi pensando nas eleições, né? Porque o negócio ficou muito pesado de carregar, Raquel. E aí, poxa, a gente não está muito acostumado a ver o presidente recalculando a rota, assim, né? Tem tantas outras coisas que ele Que bom, né, Koba? Que ele recalcule rota, né? Então, a questão é, será que isso é por convicção, de fato, porque a embaixadora... Nada no presidente da República é por convicção pessoal. O presidente da República, ele incorpora uma ideia, ele é a soma de várias ideias. Então, nessa somatória, o resultado final foi nem lá, nem cá. Um pé em cada canoa. Um pé em cada canoa, o que eu acho absolutamente lamentável. A água bate na... Apesar de reconhecer que já é um avanço naquela postura anterior de passar pano para esse ditador que é o Nicolás Maduro. Será que não tão saudoso Será que se a popularidade do presidente estivesse lá em cima, hypando,
70%, 80%, como foi no final lá dos primeiros governos, ele mudaria de ideia? Raquel? Mas, Cobo, o que é mais decepcionante é que eu não vejo uma postura de mudanças, e sim uma postura de covardia. Uma postura de leniência, uma postura de conveniência e conivência, porque a nota tardia do governo federal, ela foi uma nota elogiando a liberação de 1.500 presos políticos, que eu nem vou falar que foram sequestrados, mas que foram roubados, trancados, encarcerados, e ali elogiando um ato que não é mais do que uma obrigação não ter sido cometido. Então, eu percebo que existe aí uma timidez total em relação a se posicionar contrário a todas as atrocidades e violações de direitos humanos que são praticados ali na Venezuela. Pessoas e crianças e adolescentes que foram surrupiados e foram trancafiados como presos políticos. Então eu vejo ainda um comprometimento ideológico e não um comprometimento com a defesa real de uma democracia e dos direitos humanos. Acompanharemos aí as cenas dos próximos capítulos desta relação Brasil-Venezuela, Lula e Nicolás Maduro.